Oi, gente, meu nome é Juliana Stephanie, eu sou do oitavo A e hoje eu vim falar um pouco mais sobre a história da vacina. A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. A doença, chamada de cowpox, assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, que são lesões com pus. Edward criou a vacina contra a varíola e ajudou a erradicar essa grave doença. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah Nelmes, que possuía a doença cowpox, e um garoto de 8 anos de nome James Phipps. Phipps adquiriu a infecção de forma leve e, após 10 dias, estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps pus de uma pessoa com varíola e o garoto nada sofreu. E daí surgiu a primeira vacina. O médico continuou sua experiência, repetindo o processo em mais pessoas. Em 1798, comunicou sua descoberta em um trabalho intitulado O Inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola. Apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799 foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres e, em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Mas afinal, o que é vacina? A vacinação garante que o indivíduo fique protegido contra uma determinada doença e impede que esta continue propagando-se pela população. A vacina é uma importante forma de imunização ativa, quando o próprio corpo produz os anticorpos, e baseia-se na introdução de agente causador da doença, atenuado ou inativado, ou substâncias que esses agentes produzem no corpo de uma pessoa de modo a estimular a produção de anticorpos e células de memória pelo sistema imunológico. Por causa da produção de anticorpos e células de memória, a vacina garante que, quando o agente causador da doença infecte o corpo dessa pessoa, ela já esteja preparada para responder de maneira rápida antes mesmo do surgimento dos sintomas da doença. Nessa época, a vacina era levada braço a braço, pois nessa época ainda não existia geladeira. A história da vacina demonstra o quão esse recurso foi importante para acelerar o progresso da sociedade. Graças às vacinas, hoje em dia é possível prevenir e manter sob controle diversas doenças que, em um passado não muito distante, colocavam a vida de muitas pessoas em xeque. As vacinas são fundamentais para a promoção da vida humana. Contudo, embora a função da vacina seja evidente para muitas pessoas, sua origem e os métodos usados para sua criação nem sempre são conhecidos. A vacinação contra doenças deve ser obrigatória? Essa pergunta paira no ar dos poderes executivos, legislativo e judiciário, e, na maioria das vezes, a resposta tem sido depende. Para o coordenador da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, deputado Pedro, a vacinação de crianças deve ser obrigatória, com responsabilidade dos pais que não a promovem. Embora não exista uma única estratégia para enfrentar a hesitação diante das vacinas, quanto mais entendemos as forças sociais, econômicas e políticas que estão por trás desse comportamento, mais capazes seremos de encontrar soluções, de acordo com Eide, diretora do projeto Confiança em Vacina e professora de Antropologia e Ciência do Risco e Decisão. Os motivos pelos quais as pessoas optam por não se vacinar são complexos e variam de pessoa para pessoa, de uma comunidade para outra e de país para país. Mas, querendo ou não, a vacina é a melhor opção. Já pensou um mundo sem a descoberta das vacinas? As doenças teriam literalmente dominado o mundo. O índice de pessoas morrendo jovens aumentaria muito. A vacina é, portanto, uma importante forma de prevenção contra doenças, por exemplo, tétano, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela e até mesmo a Covid-19, que é uma pandemia que atingiu o mundo inteiro, né? A pandemia mais recente do mundo, que ainda não acabou, inclusive.
Oi, aqui é o Juan, eu estou no oitavo ano A e hoje eu vim falar sobre o trabalho da Amostra de Saberes, que tem o tema vacinação, em específico da Covid-19. Eu vou começar falando um pouco sobre o coronavírus, que é uma doença causada por um vírus na família dos coronavírus. Os registros da doença se iniciaram em 2019. Mas a identificação do agente causador e as consequências desta infecção só ocorreram no ano de 2020. Ela é responsável por causar febre, dificuldade respiratória e tosse. Essa infecção assemelha-se a uma gripe. Entretanto, a Covid-19 pode levar a complicações sérias e até mesmo à morte, devendo ser, portanto, encarada como um grave problema de saúde pública. A transmissão da Covid ocorre de uma pessoa para outra por meio do contato com gotículas respiratórias. Assim sendo, uma das medidas para se prevenir é evitar locais com aglomerações de pessoas. Agora eu vou estar falando sobre as vacinas que temos contra a Covid-19. Uma dessas vacinas é a AstraZeneca, que é uma vacina que utiliza o adenovírus não replicante, ou seja, é introduzido um vírus vivo, que não é o coronavírus, presente em chimpanzés. Apesar de ser vivo, o vírus é inofensivo e não tem capacidade para se replicar. A eficácia dessa vacina é cerca de 70%, entre 62% e 90% após as duas doses. O tempo entre essas doses é um intervalo de 8 a 12 semanas, e a efetividade contra a nova variante é de 60% contra a variante Delta, 66% contra a variante britânica Alpha e 90% contra hospitalizações causadas pela variante Delta. A seguir, eu vou estar deixando alguns slides mostrando a etapa da vacinação da vacina AstraZeneca. Agora eu vou estar falando da vacina Pfizer, que é uma vacina contendo uma macromolécula chamada RNA mensageiro. Esse RNA trata-se de uma parte do código genético do vírus, programado para produzir a proteína spike do Covid dentro de nossas células e logo ser destruída, não tendo capacidade de mexer em nosso DNA. A eficácia é cerca de 93% após as duas doses. O tempo entre as doses são cerca de 3 meses. E a efetividade contra as novas variantes é de 64% contra a variante Delta, 93% contra a variante britânica Alpha e 96% contra hospitalizações causadas pela variante Delta após as duas doses. A seguir, eu vou estar deixando alguns slides com a etapa da vacinação da vacina Pfizer. A última vacina que eu vou estar falando é a vacina Coronavac, que é uma vacina de um vírus inativado por exposição a calor ou agentes químicos em laboratórios. Por ser inativo, ele não é capaz de se reproduzir e não nos deixa doente, mas leva a uma resposta imune para a produção de anticorpos. A eficácia dessa vacina é cerca de 50,38%, mas na vacinação em massa em Serrana obteve 80% de eficácia. O tempo entre as doses costuma ser aplicado entre 14 a 28 dias a segunda dose, mas o tempo ideal é de 28 dias. A seguir, eu vou estar deixando um slide mostrando a etapa da vacinação com a vacina Coronavac. E foi esse o meu trabalho da Amostra de Saberes. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho, que foi muita pesquisa para a gente conseguir chegar nesses resultados, nesses dados que estão aqui. E eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado.